Pronto, pai, nós vamos conversar aqui agora. O que o senhor quer conversar nesse momento? Não conversar nada. Oxê, Não quero conversar nada. eu botei pra gravar pra Ah. gente conversar. Converse. Eu vou conversar o quê? Vamos conversar? Bora, bora. Seu nome completo. Meu nome completo. Jorge Valdo José da Silva. Quantos anos tem? 67. Já? Não é não. Meu Deus. Não é não. Não é 67 não. É. É, apoio. É, 67. é por isso que tá murchando. Tá muito. 67 anos. Na cacunda. É. Mas, ô pai, vamos lá. Hum. O que é ter 67 anos? O senhor tá enxuto, tá inteiro? Como que tá? Enxuto. Sim. Eu tô capado. Olha, vamos conversar? Olha, veja só. Olha. 67 anos. Hum. Pai, qual é os seus problemas de saúde? De saúde. Ah, tá tudo bom. Tá tudo em ordem aqui, tudo em ordem. 67 anos. Tá tudo Olhe, bom. não é hipertenso, não tem diabetes. Ah, tem não. É uma saúde de leão. Graças a Deus, né, pai? É mesmo, é mesmo. Eu tenho Não 35. Se Deus permitir, dia 29 desse mês, eu faço 36 e não tenho a saúde que pai tem. Ah, não tem não. Porque ele é um homem saudável. Para você ver que essa época de hoje da gente não é uma época como no tempo de pai. Inclusive, até a própria alimentação é totalmente diferente hoje, pai. É mesmo, é mesmo, é mesmo. A alimentação de antigamente era uma alimentação mais saudável. Ah, mas hoje é difícil. Hoje tudo é na química. É, tudo misturado. Tudo, tudo. Tudo hoje tem química e tudo isso atrapalha a saúde do ser humano. Verdade. Entendeu? Por isso que você vê hoje pessoas novas, mas não tem mais saúde. Que a alimentação, mesmo que a gente sabe que a gente pode educar a nossa alimentação, mas a gente é tentado a se alimentar desses alimentos de hoje. Então, com isso, a saúde do ser humano, infelizmente, só vai de mal a pior. É por isso que eu falo, eu tenho 35, vou fazer 36 Novo. e eu não creio que eu chego à idade de pai. Eu não creio. Será? Eu não creio porque Oxi. o tempo de hoje é complicado, pai. Mesmo que a gente se cuide, mas não tem como você ter a saúde que o senhor tem, que o povo do seu tempo tem. É diferente demais. Hoje é doenças e mais doenças, problema de saúde e mais problema aparecendo. Coisas que a gente nem sabia, nem conhecia. Hoje surge de ano em ano, é uma coisa nova. Então só Deus mesmo. Então no seu tempo era uma coisa, nesse tempo é outra. Deixa eu perguntar uma coisa, papai. Qual foi o seu primeiro trabalho, pai? O meu primeiro trabalho, Hum, bater foice. bater foice. Foi a Lisa Ferreira. Bater foice. Fora bater foice, porque eu sei que o senhor é ferreiro. Meu pai, ele é ferreiro profissional. Qual era as ferramentas que o senhor fazia, pai? Fala aí. Provenga. Estrovenga. Foice de roço. Como é? Foice de roço. Foice De roço. de roço. Cutelo. Cutelo. Maenga. Marrenga. Chuncho. Chuncho Pé de braça. e pé de brasa. Ou seja, essas ferramentas, talvez vocês não conheçam no nome que a gente tá falando aqui, que tem até umas aí que eu não conheço também não, pai. Tem uns nomes aí que o senhor falou que eu não conheço, não. Pé de braça. Pronto, o pé de brasa mesmo, eu sei marrenga, eu Marrenga. sei o cutelo, eu sei a foice, Provenga. estrovenga, mas esse aí que o senhor falou eu não conheço não. O quê? Esse que o senhor falou agora aí. Repita de novo. Não disse. Fala os nomes de novo das ferramentas. Maenga. Chuncho. Chuncho. O que é o chuncho? Pé de braça. Pé de braça. E o que é o pé de brasa? Eu não sei o que é isso. Oxi. O senhor sabe dar um detalhe não, né? Que bota o cabo nela e sai pra medir. De um. Deixa o manhinho.
tinha uma foice. Tinha um caldeiro não foi. Bota um pó e fica embaixo lá e vai medir na base. Aí, isso é uma ferramenta de quê? De medir braço. Contra. Ah, É entendi. pé de pai. braço. De contra. Ah, tô entendendo. Assim, é porque eu não, assim, mesmo que às vezes quando o senhor tava batendo foice, eu me lembro, O senhor ia lá e viu? eu ia lá o senhor, ver o É. senhor bater foice. A marreta, pai, quanto. A gente já gravou um vídeo, a gente já falando sobre o peso da marreta. O senhor lembra? Qual era o peso da marreta que o senhor batia a foice? 2,5. 2,5. Mas não tinha uma mais pesada de 5. Aí de lá chamola. A de lachar mola. Assim, eles chamam assim, testemunha. Essa costura. Faça o jeito aí, pai. Como era o jeito pra bater? Agora vê, 5 quilos nesse impulso aqui, pegando às vezes de 5 horas da manhã até quase meio-dia, 11 horas do dia. Às vezes a alimentação da gente naquela época Fraquinha. era fraca pela nossa condição, não era, pai? Que a gente passou muita dificuldade. E eu me lembro que pai saía esse horário da manhã muito cedo. Quando o pai chegava em casa, era cabruza agarrada, colada no corpo de suor. Às vezes, pai comia um pão com um copo de café para trabalhar horas e horas. E voltava, né, pai? Para trabalhar horas e horas, batendo foice, levantando uma marreta de 5 quilos. E outra, isso ainda não é o pior. Na quentura do fogo. Na quentura do fogo, porque precisava derreter o ferro, amolecer o ferro para bater e formar as ferramentas. Naquela quentura ali. Então, ou seja, não era uma época fácil, era difícil. É difícil, pesado. Então, às vezes, as pessoas não sabem a história que a gente já viveu. Porque a gente já sofreu muito nessa vida. Muito. Sofrimento. A nossa infância foi sofrida, foi uma dificuldade muito grande. Pai sempre foi um homem muito trabalhador, pai. Pai sempre foi muito trabalhador. O que ele podia fazer, fazia. Eu me lembro que chegava semana... Deixa eu tomar um gole de café. Ô filho, eu quero mais café. Eu me lembro... E traga um pouquinho pra pai também. Eu me lembro, pai, que a gente... Quando chegava final de semana, aí pai, ele esperava receber o dinheiro. E às vezes acontecia o que, pai? Quando o senhor esperava receber e às vezes acontecia o que? Eu saía com ele Saía. pra gastar tudo. Saía, gastava à toa, porque naquela época, meu pai ele tinha um vício, né? O pai bebia muito na época e quem tem vício sabe que é terrível. Mas meu pai sempre foi muito batalhador. E dentro das dificuldades que a gente enfrentava, aí chegava também semana que pai ia receber o dinheiro, mas não recebia. Aí o que a gente fazia? Nós pegava o que, pai? 2 varas de anzol. E fui pescar. Ia pro rio pescar. Pegar peixe. Qual eram os peixes, pai, que a gente pegava naquela época? Os peixes que a gente mais pegava nesse rio aí, só lembro o nome. Diga aí pra nós. Piaba, Piaba, jundiá, jundiá, pilato, pilato, piranha. A piranha é traçoeira, pai. É. Traçoeira. Eu já levei uma mordida dela. É traçoeira a bichona, viu? E o carito, né, pai? O carito. Então a gente pegava, a gente saía cedo, eu e pai. A gente pegava as varas de anzol. Aí a gente ia ali, antigamente, no antigo matador, né, pai? Aqui, Que ali não é mais o matador, que depois da cheia de 2000, não foi? Encerrou, acabou. Mas a gente ia pra ali pra trás e a gente cavava a isca, a isca, o golgo, né? o golgo, pra poder pescar. A gente ia pescar, a gente pegava muito peixe naquela época, né, pai? Pegava. Muito peixe. Aí a gente vinha pra casa, aí me lembro como hoje mãe pegava e fazia
um molho. Quem tratava, pai? O senhor lembra? Quem tratava na época os peixes? Às vezes era eu. É. Eu. Mãe tratava, É. mas pai além de pescar, Ainda tratava ele. pai tratava. Aí o que mãe fazia era mãe temperava, aí nós assava, isso no mesmo dia. Muitas das vezes não dava nem tempo de pegar o sal, porque a gente precisava comer. É. E a gente sabe que tanto a carne como qualquer outra coisa, pai, é necessário muitas das vezes um tempo prolongado para que dê o tempero, para que pegue o gosto, o sal pegue. Então a gente já chegava, pai já tratava, mãe preparava e já botava no fogo. Era assim, era assava, quando não fazia o guisado, pai também. Porque pai é assim, pai sempre também cozinhou, pai. Olha, pai sabe fazer as coisas. Olha, pai sabe assar uma carne, pai sabe fazer um arroz, sabe fazer um feijão, fazer um cuscuz. Pai sempre soube fazer as coisas dentro de casa. Pai sempre ajudou a mãe muito. Eu particularmente, eu não sei fazer essas coisas. Eu sei fazer um miojo. Eu sei assar um ovo, cozinhar um ovo. Um arroz eu ainda faço, um cuscuz. Assar uma charque, assar uma carne, eu ainda faço isso. Um café, eu ainda sei fazer. Mas pai sabe fazer mais coisas. Então, era um tempo sofrido. E eu me lembro também que chegou deixa eu segurar aqui melhor. Que chegou um período também na vida da gente que antigamente a feira aqui em Belém de Maria era no domingo. Aí a feira saiu do domingo e foi para sexta-feira. E muitas das vezes quando o pai tava batendo foice, eu me lembro que eu saía de manhãzinha, 5 horas, 6 horas da manhã. Eu pegava uma bolsinha chia-chia, ia lá pro meio da feira. Passava nas bancas de feira e aquelas tomates que estavam caídas pelos bancos, eu entrava debaixo, catava, botava isso, laranja, maçã, botava na bolsinha e vinha para casa. Mãe cortava muitas das vezes aquela parte que estava meio ruim, né, e fazia aquele molho e a gente comeu cega. Foi muito sofrido, a nossa infância, a nossa vida foi muito sofrida. Essa casa que a gente está aqui hoje, também para comprar essa casa foi uma baita agonia, porque a gente não tinha condições, a gente morou muitos anos de favor, não foi, pai? Ali lá embora. Ali lá embora. Isso, ali em frente a Denilton, Sim, que agora só tá o terreno lá. Foi. E a gente morou muito tempo de favor ali. O senhor, eu não sei o nome, o senhor lembra, sabe o nome dele, pai? De quem? Daquele senhor que cedeu aquela casa pra gente morar. O senhor lembra o nome dele? Lembro não. Sei que é uma pessoa que eu não lembro o nome dele, a gente não lembra. Lembro não. Mas ele nunca cobrou. E a gente passou muitos anos, a gente crescemos ali. Foi. A gente nascemos e crescemos ali. E a gente passou muito tempo. Ele nunca pediu a casa. Não. A gente morando ali. E a gente só saiu de lá quando a gente veio para aqui. E essa casa aqui, antigamente, ela era menor do que era. Não era desses tijolos, era de tijolo comum. Que quando a gente foi fazer uma reforma aqui, que a gente começou a balançar as paredes, caiu tudo. E essa casa foi totalmente refeita. Então não foi um tempo muito favorável, um tempo sofrido. E para comprar essa casa, o senhor lembra como foi a gente fez, pai? O senhor lembra? Como foi que a gente fez para comprar essa casa? Não lembra não, né? Porque pai é assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pai, depois do acidente que pai teve lá em São Paulo, que ele teve traumatismo craniano, em algumas coisas pai ficou esquecida. E também, né, pai ele ficou numa situação muito difícil lá em São Carlos, interior de São Paulo. Mas Deus levantou o pai, Deus deu vida a ele novamente, saúde, ele está aqui. Mas não é sobre esse detalhe que eu quero falar. Então o que foi feito naquela época? Eu me lembro que fizeram escreveram uma carta, expressando para aqueles que pudessem contribuir com qualquer valor. E eu me lembro que eu sei que eu fazia isso, a minha irmã mais velha, era nós dois, e uma menina, que eu esqueci o nome dela, que morava aqui embaixo, que ela não mora mais aqui, ela também saía com a gente nas portas aqui.
a gente mostrava a carta, a pessoa lia aquela carta e via para que era a contribuição que a gente estava pedindo. E as pessoas davam uma contribuição e a gente conseguiu levantar um valor pequeno, mas conseguiu levantar. Mas a maioria do valor, que naquela época era muito dinheiro, né, pai? Era muito dinheiro. Essa casa naquela época, se não me foge a memória, ela foi comprada por 1.000 conto. Considerado hoje mil. Hoje é considerado real hoje, né? Era muito dinheiro naquela época. E o meu tio Zito, que é o que hoje mora em São Paulo, foi o que arcou com, podemos dizer, 80% do valor dessa casa aqui. Que essa casa foi de uma tia de mãe, que mãe comprou, e a gente, depois de comprar essa casa, aí chegou um período que a gente foi para São Paulo, que o pai foi para São Paulo para conseguir um dinheiro a mais, foi trabalhar lá, e foi quando aconteceu o acidente, e a gente cuidamos de pai lá. Meu pai ficou que nem uma criança, e hoje meu pai é aposentado por invalidez. Depois que ele foi aposentado, a gente voltou novamente aqui para Pernambuco, aí foi quando a gente conseguimos tirar um bom dinheiro também, que naquela época era um bom dinheiro. Hoje, a gente sabe que dinheiro hoje não tem valor. Mas a gente veio e fizemos a reforma desta casa. Então, o que que acontece? Nada na nossa vida foi fácil. Nada na nossa vida foi fácil. Nossa vida foi muito sofrida. Pai, vamos lá. É, o senhor já falou sobre o que o senhor trabalhou como ferreiro, né? O senhor trabalhou como ferreiro. Deixa eu fazer uma pergunta para pai. O senhor lembra em que mais o senhor trabalhou? Fora ferreiro? Fora a área de ferreiro, ser ferreiro. Porque o senhor é ferreiro, sua profissão é ferreiro. Servente, Servente. de pedreiro. Eu me lembro, pai trabalhou também muito Foi. O Servente. senhor já cortou cana? Cortei Cana. cana. Eu tô tentando puxar assim que é pra pai lembrar, porque eu sei que pai também já cortou cana, Cortei. né? De tudo, o pai já batalhou na vida, o pai já fez de tudo um pouco. E eu me lembro que teve um... Voltando, pai, e eu me lembro que na cheia de 2000, que esse colégio chamado Adalto Carincha aqui, ele caiu, né? Aliás, não caiu, na verdade, ele desmantelou muita coisa e precisou reformá-lo totalmente, eu me lembro como hoje. E naquela época, eu me lembro que o senhor saiu daqui, quando disseram assim, estão pegando funcionário para trabalhar. Pai fazendo bico. Aí pai correu para lá, eu acompanhei pai. E quando eu cheguei lá, eu não vou citar nome, mas pai disse, tem vaga para mim trabalhar? E eu me lembro que uma certa pessoa que na época também era gestor aqui do município. Eita, rapaz, as vagas se completaram. Aí eu me lembro, né, pai, tá certo, obrigado, tal. Quando o pai virou as costas, que a gente saiu, eu virei o rosto assim de lado, eu vi quando aquela gestão lá pegou e colocou outra pessoa para trabalhar. E aquilo ali eu cresci com aquilo, com aquela tristeza, porque pai precisava, a gente tava passando muita dificuldade naquela época. Aí depois disso, foi necessário o pai, né, voltar para São Paulo, aí foi quando a gente foi, depois retornou para cá. Mas a nossa infância foi uma infância muito sofrida, muito delicada. Não foi fácil, né, pai? Não foi fácil. Agora, falando sobre o que a gente passamos, eu particularmente como filho, pai como meu pai. Agora, pai, o senhor lembra de alguma coisa da sua infância? Do que o senhor viveu na sua infância? Lembro não. Lembro não. Junto com o seu saudoso pai, o senhor lembra? Lembro não. Lembro não. Tem lembrança não, né, pai? Lembro não. Faz muito tempo, lembro não. Lembra de alguma coisa do seu jovem ainda dentro de casa? O senhor ainda com o senhor um rapaz dentro de casa ainda? O senhor lembra de alguma coisa que o senhor fazia com o vô Zé Manuel? Alguma coisa que o senhor fazia com ele? Se o senhor já trabalhou com ele em alguma coisa, já ajudou ele em alguma coisa, assim, em relação de trabalho? O senhor lembra? Se fez alguma coisa assim? Às vezes eu saí, mas pra pegar saco de feijão lá ali. Saco de feijão. E que trabalhava ali, aí no Jurandir. Trabalhava lá em Jurandir, era? Ele trabalhava no Jurandir, na época. Muito tempo o vô passou trabalhando em terra, não foi? Então foi. Agora, pai, era pra que esse saco? Pra pegar feijão, que era pra
plantar lá e botava pegar. Aí o senhor pegava os sacos, Os né? sacos, sim. Levava pra vou plantar. Pra trazer pra casa, pra ir. Ah, pera aí, no caso, os feijão era colhido lá. Era. Aí o Lá, senhor era. trazia os sacos pra poder... Pra aqui. E era, pai. Era. E era muito feijão assim, Era era. muito. Era muito, era. Plantação grande, né? Era. Muito feijão. O senhor lembra mais alguma coisa que o senhor fazia com o vô? Lembro não. Não tem não. O senhor já trabalhou em feira não, né? Hum? O senhor já trabalhou em meio de feira não com o vô não, né? Porque eu me lembro que Não. vô tinha um banquinho. Tinha um banco aqui. Era. Eu só levar o banco na cabeça. Mas ele lá na mão ele ficava lá. Se eu, Vim embora. se eu montava o banco, tudo, porque eu lembro que o vô vendia tempero, coloral, Era. né? Aí, era. E Eu só ajudava ele a levar. o senhor lembra também que o senhor... Vou tentar puxar de pai para ver se pai vai lembrar. O senhor lembra, eu quando eu era menor, eu gostava de vender um negócio. O senhor lembra que eu gostava de vender? Lembro não. Vai lembrar. Lembro não. Que às vezes eu ficava aqui na janela de casa. Eu botava aqui na janela. Lembro não. Eu comprava e botava aqui na janela para vender. Confeito. Confeito E é. e pipoca. O senhor lembra que o senhor comprou para mim? Para mim trabalhar com confeito e pipoca? Lembro. Diga. Lembro. Aqui foi lembro. Agora o senhor lembra que o senhor comprou para mim trabalhar com isso? Que o senhor ia lá para a rua colocar para mim? E eu ficava lá. Era na feira. Era lá em frente à Praça Matriz, à noite. Ah, lembro. O senhor, olha, presta atenção, vai lembrar. Lembro O nada. senhor comprou um negócio para mim trabalhar com confeito e pipoca. O senhor tinha comprado. E eu me lembro que isso aí o senhor comprou a uma pessoa que trabalhava com isso. Eu não vou dizer o nome, o senhor vai lembrar. Mas o senhor ia comigo. De manhãzinha, a gente saía, que a gente até guardava nessa garagem de Bertino. O carro É, sim. o carrinho de confeito. Ah, lembro. Que a gente saía cedinho, o senhor botava lá na feira, eu ficava lá, Lembro. vendendo confeito, pastilha, pipoca. Eu lembro. Aí também tinha no domingo, que o senhor levava lá pra matriz lá. Eu ficava lá sentadinho, o pessoal ia, comprava confeito, pastilha, o senhor lembra? Lembro. Aí depois a gente guardava as Nós coisas. vimos o carro embaixo, né? Isso, Na casa dele. o carrinho. Eu gostava muito daquele tempo. E eu fui, vou dizer uma coisa pra vocês aqui, porque o pai pode confirmar isso também. E eu fui o único dos filhos assim. O único dos filhos envolvido de estar junto com o pai, de estar junto nas coisas que precisava. Eu sempre fui o único nisso aí. Bem disposto a fazer tudo. E só eu tenho essas lembranças, né? Os outros meus irmãos não foram disso, né, pai? Mas eu sempre fui de estar muito junto de pai, junto de mãe. Até hoje, né? Até porque eu fui o único filho que nunca saiu de perto de mãe e pai. Eu nunca saí de perto deles. Até hoje, né? E isso não é de agora, né? Isso é toda a minha vida. Inclusive, quando a gente, em São Paulo mesmo, quando o pai passou aquele procedimento lá todinho, a gente tava lá, cuidando dele, cuidando de pai. A gente cuidou de pai como pai fosse uma criança. Então, eu não cuido de meu pai de agora e de mãe. Desde que eu me entendo de gente, a gente nunca saiu de perto deles. E não é por interesse nenhum. Não é por interesse nenhum. Porque eu não tenho interesse algum. Aliás, eu tenho uma gratidão e um reconhecimento pelo que pai e mãe fizeram por mim. E todos os filhos devem ser assim. Se reconhece o que o pai fez, o que a mãe fez, ele vai fazer tudo pelo seu pai, pela sua mãe, independente de qualquer coisa. Só eu e Deus sabem o que a gente renunciamos para permanecer perto de pai e mãe, para não ficar longe, porque tem que ter alguém para cuidar. E cuidar como eu cuido dele e de mãe, não tem outro. Não tô desvalorizando os meus irmãos, eu estou falando a realidade. Cuidar como eu cuido de pai e mãe, não tem. E não é de agora, é de sempre. Faz tempo. É, pai. Então, para resumir, pai, para a gente concretizar aqui, falta só 3 minutinhos. Em relação a seus irmãos, quando o senhor era novo, por exemplo. Porque o senhor é o mais velho. Sou mais velho. Depois do senhor veio quem? Sim. Não, nego. Nego. Nego.
Depois de senhor, depois de nego. Cicinho. E depois Tem mais não. tem, Irmão. não, irmã, juntando tudo, de homem e mulher. O senhor foi o primeiro, nego foi o segundo, aí veio Cicinho, né? Não. Não, em ordem eu acho que o senhor não vai saber, porque tem uma irmã sua que também já é mais velha, que é Sara, né? Né? Não, porque tem Sara, tem Bezinha, Gracinha. Gracinha. É É velho. porque para lembrar quem é mais velho, pai não vai lembrar. Mas dos mais velhos de todo, É eu. é pai. É eu. Quem foi dos seus irmãos primeiro que saiu de casa, pai? Que Primeiro. saiu, sim, que saiu para fazer sua vida, viver sua vida. Fui eu. Foi o senhor, não foi? Fui eu. O senhor foi o primeiro a sair. Fui. Primeiro. Fui eu. Que casou. E casei, foi. Foi. Além de ser o mais velho, foi o primeiro. Foi. Primeiro. Foi eu. O senhor teve outras namoradas fora a mãe? Outra. Tem uma. Não, o senhor já teve? Assim, o senhor já namorou com outras meninas quando o senhor era mais novo, antes de mãe? Ou mãe foi a primeira? Namorei com outra. Mas não sei se ela é viva ainda. Não deu certo, não. Deu não. Deixei. E foi. Mas o senhor chegou o senhor não casou, né? Só namorou, né? Só namorei só. Só beijinho. Hum? Só beijinho, Só abraço. bem. Agora, mulher eu casei. Aí com mãe casou. Foi. Como foi que o senhor levou mãe? Como foi que o senhor levou mãe para ir morar? Lá pra Zé Moura ali. Ali pra lá da frente. Ali. Ali. No matador No ali. matador, sim. Ele para ir matador. Aí mas o senhor levou mãe de quê? De pé. E mãe passou por onde, pai? Mãe passou por onde? Pra rua. Pra rodagem. Quando ela saiu de dentro de casa, ela saiu por onde? Pra porta. E foi? Que hora foi? Ah, me lembro não. Vô viu? Viu nada. E vó? Viu não, ninguém. Ninguém viu. O senhor só fez, bora? Bora. Eu cheguei na. Ali, oi, bora? Já vou. Então vamos nas coisas aqui, vamos nas coisas. Vamos lá, ligeiro, vamos só de coisa. Ô pai, aquela casinha era de quem? Quando o senhor casou com mãe? Zé Moura. Zé Moura. É, Zé Moura. Só alugou, foi? Aluguei, fui. Alugou, não foi? Foi. O senhor tinha o que naquela época, quando o senhor foi se morar com mãe? O senhor tinha alguma coisa dentro de casa? De imóvel? E no meu eu comprei. Quando eu comprei, de pouquinho. Comprei uma cama, comprei uma mesa para comer em cima. Sim, no caso, quando o senhor foi, Foi. não tinha nada. Tinha nada. Não tinha nada. Dormiram onde? Lá, no colchão. Ah, não corre. Mas tinha colchão. Como o colchão eu comprei. O colchão eu comprei. Mas a história de pai, ela é muito grande e bonita. É porque assim, tem um momento engraçado, tem um momento divertido, tem um momento de sofrimento, tem um momento de tristeza, tem um momento de muita alegria também. Porque uma história, ela tem os altos e baixos. Vai longe. Né? É porque pai tem muitas coisas que ele não consegue lembrar. Não, Né, pai? não. Pelo tempo não consegue. Não. Mas a vida de pai é uma história extraordinária. Não é isso, pai? Sofri muito, mas não. Muito. Então é isso, pai. Nós vamos encerrar por aqui. E nós vamos daqui a pouco postar lá no YouTube. Né? É porque no YouTube? No YouTube, para a pessoa ficar famoso. Você quer ficar famoso? Agora. Agora. Pronto. Agora. Então vamos começar agora.